Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo correspondente à live. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023, último dia do primeiro mês do ano. E o tema de hoje é: as expectativas de inflação não param de aumentar para 2023, 2024. Qual o impacto disso no seu bolso e no mercado financeiro? Meu nome é Marco Krebs, eu sou professor de macroeconomia da UFRJ, do Departamento de Engenharia Industrial, e eu ensino você a se tornar um profissional extremamente desejado pelo mercado financeiro. Quando nós falamos de expectativas de inflação fora de controle, aumentando todo o tempo, isso em economês tem um nome, é chamada desancoragem das expectativas de inflação. Gente, por que tem esse nome? É uma metáfora muito bem feita com um navio. Quando um navio quer fixar a sua posição, não está num porto determinado, não está estacionado num porto, e ele está em alto mar e quer parar e ficar parado, o que ele faz? Ele joga uma âncora e a âncora mantém ele parado naquela determinada posição. Então, quando nós dizemos que existe uma ancoragem de uma expectativa de uma variável macroeconômica, que essa expectativa está ancorada, significa que ela está fixa num valor. Se ela está aumentando, é um navio que não para de se mexer, não para de ir para um lado, para uma determinada direção. Então as expectativas estão desancoradas. Ou seja, alguma coisa fez com que as pessoas responsáveis pela previsão da inflação, pela previsão das expectativas de inflação, não param de aumentar, reavaliar suas expectativas e aumentar. Vamos ver como é que estão os valores do relatório Focus, né? Há uma semana atrás, há 4 semanas, a expectativa para a inflação esse ano era 5,31%, há uma semana subiu para 5,48% e ontem, segunda-feira, a expectativa é de 5,74%, sendo que a meta é de 3%, com a banda de variação de 1,5 ponto percentual, ou seja, o limite máximo da inflação seria 4,5%. Lembrando sempre que essa banda de 1,5 ponto percentual é para absorver choques exógenos, como uma guerra na Ucrânia, como uma greve de caminhoneiros, como foi na década de 70, na década de 1970, os choques do petróleo, enfim. Essa banda é para absorver esse tipo de choque e não para absorver problemáticas internas, como é o caso. Por que está havendo essa desancoragem das expectativas de inflação? Olha, como ela afeta o seu bolso, é óbvio. As coisas ficam cada vez mais caras, acima da previsão, e a inflação corrói todo o poder de compra do salário, todo e qualquer tipo de salário. A inflação é nociva a toda a sociedade, a inflação é nociva a todos, porém, mas há determinados grupos. Os mais desfavorecidos, aqueles que ganham os menores salários, são os mais prejudicados. Essa é a tecla que eu sempre bato nela. Então, de onde que está vindo isso? Isso tem uma fonte nítida e clara, que são as declarações do presidente Lula, né? Então, primeiro, ele fez críticas à autonomia do Banco Central, dizendo que isso era uma bobagem, que à época dele o Banco Central não era independente. Bom, ele não tinha independência formal,
Porém, o Henrique Meirelles, ex-presidente do Bank Boston e ex-presidente do Banco Central, dos dois governos, dos dois mandatos do presidente Lula, de 2003 a 2007, e depois 2003 a 2006, e depois de 2007 a 2010, ele gozou de independência total, absoluta. Lula não interferiu em nada. Então ele tinha independência na prática e só não tinha na forma. Esse é um jogo, né, de palavras que o Lula é mestre, né, em brincar com essas palavras. Depois o Lula fez críticas ao programa de metas de inflação, ao regime de metas de inflação, que foi instituído em junho de 1999 pelo então presidente do Banco Central, Armínio Fraga, mais precisamente dia 21 de junho, e que é um sucesso no mundo inteiro. O programa de metas de inflação, ele foi descoberto na Nova Zelândia, e uma experiência interessantíssima que em meados de final dos anos 80, início dos anos 1990, a Nova Zelândia fez um experimento disso na prática e depois trouxe para a vida acadêmica. Muito interessante essa experiência, foi um sucesso absoluto, depois adotado em vários países, na Suécia, em Israel, na Alemanha, no Reino Unido. O nosso modelo é um modelo semelhante, muito inspirado pelo modelo no Reino Unido. Hoje em dia, até os Estados Unidos têm regime de meta de inflação de 2%, de tal sorte que é um regime de política monetária de absoluto sucesso. É um regime que os bancos centrais adotam para combater a inflação, né? De tal sorte que fazer críticas a esse programa só provoca instabilidade, só provoca, né, agito no mercado financeiro, de tal sorte que quais são as consequências lá para as variáveis macroeconômicas? A taxa de juros futura vai subir. Não tem jeito. Porque se o presidente Lula critica o programa de metas de inflação, se ele critica a autonomia do Banco Central, ele está querendo o quê? Ele está sinalizando que ele vai interferir no Banco Central, na autonomia, vai eventualmente até extinguir a lei, né? Porque no Brasil é fácil, né? Se tem uma lei que incomode algum político, algum presidente, ele vai lá e muda a lei, né? Foi assim no caso do BNDES. O BNDES, como qualquer banco público ou estatal, existia uma lei de quarentena que os políticos não podem assumir cargos de direção ou de presidência, nem se fala, depois de uma quarentena de 36 meses. Mas aí o Lula queria colocar o Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, então mudou a lei, de 36 meses passou para 30 dias. Então esse é um país prático, né? Se a lei não convém, muda a lei. Então agora, com essas críticas todas, estamos nós, sociedade e mercado. O mercado nada mais é do que o local onde a sociedade realiza suas transações, esperando que Lula vá acabar com essa lei de autonomia do Banco Central a qualquer instante. O que seria absolutamente lamentável, né? Isso foi uma conquista a duras penas. O Banco Central do Brasil, ele foi criado pela Lei 4595, em 31 de dezembro de 1964, pelo então presidente Humberto Castelo Branco, na mudança, na criação praticamente de todo o sistema financeiro nacional. Criou-se
o Banco Central do Brasil, o Sistema Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional, o próprio Sistema Financeiro Nacional. Ele começou a operar em abril de 1965 e ele foi concebido para ser um banco central independente, como era no mundo inteiro. Em 1930, os principais países da América do Sul já tinham Banco Central. O Federal Reserve nasceu em 1903. O banco mais antigo do mundo é o da Suécia, de 1600, meados do século XVII. O segundo é o Bank of England, o Banco Central inglês, de 1694, se me falha a memória. O mundo inteiro já tinha Banco Central e o Brasil, quem era a autoridade monetária, era o Banco do Brasil. E continuou sendo, né, após a instituição do Banco Central. Continuou a ser por muito tempo. Então, depois, ao longo do período de ditadura militar, foi distorcido completamente o papel do Banco Central, ele deixou de ter a sua independência, mas ele não tinha ainda o papel clássico de um Banco Central de fazer política monetária para combater a inflação, né? Ele organizava basicamente a parte monetária do país, o controle monetário para fechar as contas. Era um regime de dominância fiscal. O governo decidia o quanto gastava e o Banco Central fechava as contas. Só a partir de 1994, a partir do Plano Real, é que passou-se o Banco Central do Brasil a fazer o papel clássico de um Banco Central do mundo, que é combater a inflação. A missão do Banco Central é ser o guardião do poder de compra da moeda nacional. O que é isso? A inflação tem que estar baixa, tem que estar na meta. E o que ele faz? Se a inflação está alta, ele aumenta os juros e a inflação cai. Isso é basicamente o regime de metas de inflação. Se a inflação está acima da meta, cabe perdão, ao Banco Central aumentar juros e ela então cai. Pois muito bem. E agora nós temos um problema, que a nossa inflação está muito alta, consequentemente os juros foram muito elevados e está aí também o presidente Lula também atacando os juros altos. Hoje saiu um artigo interessantíssimo, não um artigo, né? Uma declaração do Henrique Meirelles dizendo que o Lula devia parar de falar sobre os juros. Achei muito interessante. E aí, por fim, a última declaração do presidente Lula que eu queria comentar é que ele está criticando o valor da meta, o número da meta de inflação, que é de 3%. Então ele disse, não, na minha época era 4,5% e eu cumpria. É interessante isso. Era 4,5% e eu cumpria. Então a meta agora está muito baixa. Então vamos aumentar a meta, né? Aí eu estava conversando aqui com a minha mulher, eu encho o saco da minha mulher com assunto de economia, ela é uma grande psicanalista, e falando assim, isso é o fim do mundo, né? Você não consegue um objetivo, é a mesma coisa, eu não consigo, você está lá na ginástica, né? Eu não consigo fazer tantas abdominais, ao invés de você se esforçar para tentar conseguir, não, que se dane o que o professor disse, vamos diminuir o número de abdominais. E aí saiu no dia seguinte não sei se foi no dia seguinte, recentemente, ontem ou anteontem, saiu uma declaração do Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, um grande economista, dizendo que aumentar a meta de inflação é apagar incêndio com gasolina. Claro, se você sinaliza para a sociedade e para o mercado o fracasso na condução de política monetária e fiscal, porque inflação não é só política monetária. Não adianta nada, o coitado do Banco Central está lá lutando para
tirar a moeda de circulação, fazer contração monetária, aumentar juros, enquanto o governo aumenta gastos, faz expansão fiscal, faz essa gastança toda que ele planeja fazer, injeta moeda na economia e faz o caminho oposto. Aí coitado do Banco Central. Então, o que o governo deveria fazer é justamente, já que ele está achando que os juros estão altos, então peraí, então eu vou seguir uma linha clássica ou neoclássica da economia, que é a linha correta, e olha, vamos, que é o que se evidenciou na prática que dá certo, vamos então ter uma política fiscal responsável. Eu não vou aumentar gastos sem contrapartida, se eu já tenho no Brasil uma trajetória explosiva da dívida, só aumenta, o país pega cada vez mais dinheiro emprestado e não faz superávit primário, não consegue economizar para pagar os juros da dívida. Pelo contrário, ele tem déficit primário, ele está no vermelho antes de pagar os juros da dívida. Então, a dívida só faz crescer. Isso tudo cria instabilidade no país, cria riscos fiscais, afasta investidores, os investidores locais saem do país, trocam reais por dólar, há uma apreciação do câmbio, né? O dólar fica mais alto, uma depreciação do real, isso encarece as importações, traz inflação, pressiona a taxa de juros para combater essa inflação e pressiona o PIB para baixo, né? Então, toda essa movimentação de projeção de aumento de gastos e esse discurso de críticas à autonomia do Banco Central, críticas ao regime de meta de inflação, críticas aos juros altos, crítica ao valor da meta, ao invés de fazer um governo responsável de forma fiscal, não, vamos aumentar a meta. Quer dizer, aumentar a meta e sair gastando é a fórmula para aumentar a inflação. Eu sempre gosto de fazer um paralelo que eu criei, que fico muito orgulhoso, que é um ótimo paralelo. Você vai para a academia e essa meta aí de fazer X exercícios, de ir 3 vezes por semana na academia, está muito alto. Não, três vezes não dá. Eu vou uma vez só. Pronto. E chega em casa e come à vontade pizza, chocolate, brigadeiro, feijoada, caipirinha. Você não vai emagrecer, né? Você só vai engordar. A mesma coisa é com a inflação. Se você acha que a meta está alta demais, está baixa demais, vai aumentar, e além disso ainda não faz política fiscal responsável, aí que a expectativa de inflação vai aumentar mais ainda. E macroeconomia é uma coisa fascinante em que as expectativas de uma variável impactam essa variável. Então a expectativa da inflação, quando ela aumenta, a inflação aumenta também, de tal sorte que para 2024, para o ano que vem, vamos lá ver, já aumentou. Da semana passada era 3,84% a expectativa, há 4 semanas era 3,65%, e hoje quer dizer, segunda-feira, quando saiu o relatório Focus, a expectativa para a inflação no ano que vem é 3,90%. A meta é 3,0%. Nós já estamos com a inflação esperada para o ano que vem acima da meta. E, pasmem, para 2025 e 2026 também. Ou seja, se continuar assim, todo o mandato deste presidente da República, a inflação estará acima da meta. Culpa de quem? Do Banco Central? Negativo. Mas negativo mesmo, né? Então, realmente é apagar fogo com a gasolina. E uma coisa que eu gosto, que acho que nunca é demais chamar a atenção disso, que quem paga por isso são os mais pobres, são os mais desfavorecidos. Você não pode achar
que você pode crescer com a inflação. Gente, esse modelo já foi tentado inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O Brasil já tentou várias vezes o modelo heterodoxo. Tenta lá desde Celso Furtado. Agora, há 10 anos atrás, nós tivemos um governo que o lema era gasto é vida. Vamos gastar, né? Nova matriz econômica, muitos gastos, isenções fiscais. Não, mas não tem problema no que tange a parte fiscal, porque eu aumento gastos, aí aumenta o consumo, as pessoas vão consumir mais, quando elas consomem mais, aí aumenta a arrecadação. Não funciona dessa maneira, não funciona. Não funciona, e justamente na nova matriz econômica, nós tivemos uma explosão da relação dívida-PIB. Agora, o que é pior é que na vigência da nova matriz econômica, nós tivemos a pior crise da história da economia brasileira. Da história, nem na década de 1930, na Grande Depressão Mundial, nós tivemos uma queda de PIB tão grande. Na década de 1930, entre 1930 e 1934, nós caímos 5%. Tivemos uma queda de 5% de PIB ao longo de 5 anos. Pois muito bem, no biênio 2015-2016, nós tivemos uma queda de 7,2%. 7, só para vocês terem uma ideia, na pandemia foi 4,2%. E a inflação, lógico que a declaração do presidente à época foi: eu não vou aumentar juros para a inflação ficar na meta e com isso comprometer crescimento. Aquela velha essência, né, do pensamento heterodoxo. Eles pegam o efeito multiplicador e para o estudo aí. O efeito multiplicador é que se os juros são aumentados, o PIB cai. Por quê? Os juros, a taxa de juros é o custo, basicamente, se ela aumenta o custo do investimento da indústria, que é muito dependente do capital de terceiros. Ora, se o investimento da indústria cai, o PIB cai como um todo e, naturalmente, cai a renda. Se cai a renda, com menos renda a sociedade consome menos e o investimento da indústria também é função da renda. Se a economia está arrefecida, né, não há pressão para novos investimentos em bens de capital. Então aí o investimento cai novamente, fazendo com que o PIB caia mais ainda pelo efeito multiplicador da economia, o famoso efeito keynesiano, multiplicador keynesiano. Só que aí o pessoal para nessa página, né? Não vai para a página 2, que esse efeito multiplicador é exclusivamente de curto prazo. Enquanto você está combatendo a inflação, você tem uma contração de PIB e, inclusive, gera desemprego. A nova curva aceleracionista de Phillips, curva de Phillips aceleracionista, idealizada por Milton Friedman e Edmund Phelps, tem uma relação de combate à inflação com desemprego e não entre inflação e desemprego, como era a curva de Phillips original, criada por Alban Williams Phillips em 1958. Então, de fato, você tem uma dose de sacrifício, como Friedman falava. Mas é uma dose de sacrifício necessária para o combate à inflação. Depois, tudo volta ao normal. Isso não é no longo prazo, isso é só no curto prazo. E aí, por quê? Não adianta tentar crescer com inflação. Não dá certo. Não, dessa vez vai dar, né? É aquele livro que eu sempre comento, né? Do Kenneth Rogoff. This time is different. Dessa vez é diferente. Não, dessa vez vai dar. Não vai, não. Vai ser igualzinho. Deu errado de novo.
né? Você descuida da inflação, tenta acelerar o crescimento, aí você não faz nenhum nem outro. Nem você combate a inflação, nem você cresce, né? Em 2015 o experimento foi amargo, o desemprego aumentou muito, muito, muito. E a taxa de inflação foi para 10,7% e, repetindo, um número catastrófico, a maior crise da história brasileira, da economia brasileira, de queda de 7,2%. Qual não é a minha surpresa que agora essa equipe econômica quer fazer a mesma coisa? Repete a mesma coisa, que gasto é vida. Talvez não fale com essas palavras, mas fala que quer aumentar gastos. Fala, recentemente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não, o Banco Central podia ajudar os juros, ajudarem um pouco o crescimento, os juros estão em patamares exorbitantes. O que quer dizer isso, juros ajudar a economia? Quer baixar os juros. Fazer exatamente o que foi feito há 10 anos atrás, inflação aumentando e juros caindo. Ou seja, querem repetir uma fórmula que não dá certo, que já trouxe a maior crise. Gente, não importa se você é de esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste, se é PT, PSME, PQ, PSDB, PL, PQ, PZ, isso não tem nada a ver com partido. Política monetária é apartidária. Isso não existe. Isso não existe política nisso. O meu canal não é para tratar de política, eu falo de teoria econômica que funciona, teoria econômica moderna, não é essa teoria monetária, entre aspas, moderna, que é uma das maiores bobagens que já foi dita. Eu não sei onde é que o André Lara Rezende tá com a cabeça, das duas uma, ou ele enlouqueceu, ou ele quer dar uma de gostosão com uma nova teoria aí que é doida, não tem menor cabimento isso, que o país pode se endividar à vontade em moeda própria. Isso é uma coisa, sabe, é mais ou menos, comparando, é mais ou menos assim, está fazendo 50 graus no Rio de Janeiro, tá? Então, olha, se você sair todo encasacado, de calça preta, com roupa térmica embaixo, muita bota, cachecol, tal, e ficar no sol, ali na praia, no sol, você vai ficar no fresquinho, você vai se sentir muito bem. É o contrário. Essa gente fala o oposto da realidade, tipo 20 para as 8 da noite agora, não, agora tá fazendo sol. É um negócio de maluco, eu não consigo entender o que se passa na cabeça dessa gente. Agora, o pior é fazer esse tipo de experiência com um país em que 30% está passando fome. E aí, nenhum presidente anterior ou anterior do anterior é exclusivo culpado por essa multidão de miseráveis. Essa desigualdade no Brasil sempre existiu e a pandemia acirrou muito essa desigualdade. Agora, uma coisa é certa, você não vai melhorar a desigualdade produzindo inflação. Muito pelo contrário, você vai acentuá-la e acentuá-la muito. A inflação, repito, ela é especialmente nociva para aqueles mais desfavorecidos, que ganham os menores salários. Então, como é que eu posso transformar você num profissional extremamente desejado pelo mercado financeiro? Como é que você pode se tornar? Você precisa de conhecimento. Mas não é conhecimento qualquer, é o conhecimento de macroeconomia. Então, qual é o conhecimento dessa live de hoje, desse vídeo de hoje? O impacto das expectativas de inflação. Então, se existe uma condução irresponsável na política fiscal, um aumento de
E se existem críticas do presidente da República à condução responsável da política monetária, com regime de metas de inflação bem estabelecido, que prevê juros mais altos quando a inflação está mais alta, e falando essas pérolas, né, que o valor da meta devia ser mais alto, você, de posse de um arcabouço da macroeconomia, você já vai falar assim, olha, primeiro, a expectativa de inflação vai aumentar. No momento que o presidente falar isso, você já sabe, vai aumentar a expectativa de inflação, consequentemente, vai aumentar a inflação, consequentemente, os juros vão permanecer altos por mais tempo, juros futuros nas alturas, dólar vai continuar nas alturas, bolsa, tendência de queda, todo o mercado financeiro, toda a movimentação do mercado financeiro é totalmente previsível se você tem um mínimo de arcabouço macroeconômico. Basta que você tenha fatos e desses fatos você adiciona o seu conhecimento e você vai prever todas as oscilações do mercado. Bolsa caindo, dólar subindo, juros futuros subindo, inflação subindo, porque a expectativa de inflação está aumentando. E mais, e se isso tudo acontecer mesmo, se o Banco Central perder a autonomia, se por acaso a meta for alterada, porque isso o governo tem como fazer, porque quem decide, nosso Banco Central não é independente, ele é autônomo. Quem decide a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Tem que explicar para o Fernando Haddad qual é a diferença disso para o CVM, né? Ele não sabe muito bem. Outro dia ele se confundiu, né? E fim do mundo, cara. Mas enfim, o Conselho Monetário Nacional é presidido pelo ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central faz parte da direção. Faz parte do conselho, mas não é ele que preside. Quem decide meta de inflação não é o presidente do Banco Central. Isso acontece nos países onde o Banco Central tem independência total, que é o que nós deveríamos ter. Então, se a meta eventualmente for mexida, podem apostar que a inflação vai disparar, juros futuros disparar, dólar aumentar, bolsa cair e retração de PIB, porque os juros, a taxa de juros Selic vai continuar em patamares elevados, se é que não vai aumentar para 14%, se continuar esse festival de bobagens, e aí que o PIB não cresce mesmo. Guarda essas dicas, fica aqui, você, através da macroeconomia, você consegue se transformar num profissional extremamente desejado pelo mercado, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.